Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Não estranhe não que essas coisas acontecem, viu? Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo São João e dá um sorriso para Jesus, porque Ele merece. Dá um sorriso para quem está do seu lado também. Evangelho segundo São João, capítulo 1. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua Palavra. Amém. Versículo de número 41 e 42. E este primeiro, ou achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós estamos diante de um Deus esta noite, que tem um atributo que só Ele tem, que é a onisciência. Isso significa que Ele sabe todas as coisas. E, biblicamente, você sabe que Deus só trabalha através da sua palavra. A palavra de Deus foi o que Ele usou para criar todas as coisas que existem. Portanto, essa palavra ela é criadora. E quando você olha para todas as coisas que existem, o universo inteiro, a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas criadas pelo poder da sua palavra. Até o mar, Ele disse: ó, você vem até aqui, daqui não passa. Tudo está debaixo desta palavra que é a sustentadora de todas as coisas que Ele criou. E esta palavra de Deus, ela outorga vida. Não existe vida se não existir a palavra. Se a palavra não estiver ali, não tem vida. Quando Deus disse haja, aconteceu e houve porque Ele falou. E Deus, Ele só outorga da graça dEle, do poder dEle, as revelações dEle. Ele só outorga isso através da sua palavra. Se Deus falar, vai acontecer. E esta palavra, então, é a que nós vamos ministrar esta noite. E eu queria que você misturasse tudo isso com a fé que tem que estar dentro de você, senão essa palavra não vai atuar, ela não opera. E muitas vezes Deus está olhando para nós, e nós não estamos olhando para Deus. Muitas vezes nós estamos tão desapercebidos que nos esquecemos que Deus olha para nós 24 horas por dia. Todos os dias que você vai para a sua cama e que você está dormindo, mas o Deus Todo-Poderoso não dorme. E Ele está olhando para você. A Bíblia diz: o guarda de Israel não dorme. Se Deus dormisse, você na cama não sobreviveria. Você não amanheceria, você não acordaria. Mas como Deus não dorme, e pela palavra do seu poder, Ele sustenta todas as coisas, você está de pé. Se a mão sustentadora dEle não estivesse sobre a sua vida, a sua espinha a sua coluna já teria desabado. Essas lajes já teriam caído em cima de nós. Mas Deus é o sustentador. E Ele faz isso através da palavra, a sua palavra. E às vezes Ele está olhando para nós e Ele vê que está faltando alguma coisa em nós. E nós estamos tão descuidados que não percebemos que falta algo em nós. Quer um exemplo?
às vezes está faltando na minha e na sua vida a misericórdia. Aí nós vamos para a palavra e nós nos deparamos com um Deus misericordioso que queria salvar a Nínive. E aí Deus começou a olhar para a terra e procurar alguém para ele enviar para Nínive para pregar a sua palavra. E ele procurando, ele achou alguém. E justamente a pessoa que ele achou era alguém que não tinha misericórdia. Deus está tendo misericórdia de uma cidade e ele chama alguém que não tem misericórdia, que é Jonas. Mas você conhece o fim da história. Ele vai acabar dentro de um peixe e lá no profundo do abismo, nos seus últimos instantes, quando ele pensou, nunca mais eu vou ao templo de Deus, daqui eu desço direto para o Hades. Nos seus últimos instantes ainda ele ora e ele diz assim: Deus, os que se esquecem da tua misericórdia. Aí Deus olhou para ele e disse: pronto, chegou onde eu quero. Ele já está entendendo que eu exijo misericórdia. Não se lembre que o Mestre Jesus, andando sobre a terra, ele olhou para os seus discípulos e ele disse: sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Você diz que é filho de Deus? Jesus, em outras palavras, estava dizendo: mas eu não estou vendo misericórdia em você, está faltando. E Deus, pela sua palavra, Ele provê em nós o que está faltando. Sabe que às vezes está faltando em nós ânimo? E aí a palavra nos leva para o profeta Elias, que está lá dentro de uma caverna, escondido, desanimado. E Deus vai com a sua palavra ao encontro dele. Às vezes, está faltando em nós uma posição diante de Deus e nós estamos olhando para as coisas conforme a aparência. Aí nós vamos para a palavra e Deus nos mostra Samuel que está ungindo um rei, e quando ele vai ungir um homem grande e bonito, Deus disse: não, Samuel, você olha para a aparência, eu olho para dentro, para o interior. Estava faltando uma visão conforme a visão de Deus. Este Deus que nós viemos adorar aqui esta noite, eu gostaria que você, junto comigo, refletisse, pensasse sobre como Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Primeiro ponto a nós estabelecermos: Deus reina, e Ele está sentado no trono. Reis e rainhas reinaram e morreram e passaram, mas Deus nunca deixou de reinar. Ele sempre estará reinando sobre todos e sobre tudo. Esse Deus que reina, que é o Todo-Poderoso, que está sentado no seu trono, Ele implanta o seu reino na minha vida e na sua vida, de dentro para fora. Quando Deus chega para trabalhar na minha vida e na sua vida, Ele vai entrar lá dentro. Dentro de você, a Bíblia diz, ninguém entra e ninguém pode entrar. Dentro de você, a Bíblia, as Escrituras Sagradas diz, o único que deve entrar é o Espírito Santo. Muitas vezes o Senhor se deparou com pessoas possessas por espíritos malignos. Um dia Jesus chegou numa região, a região de Gadara, e lá estava um endemoniado que fazia mal para ele mesmo e para as outras pessoas. Ele só vivia no cemitério, prendiam ele com correntes e ele arrebentava tudo. E o Senhor chega e expulsa, e a Bíblia nos esclarece que saíram daquele homem muitos demônios. O Senhor está expulsando nesta região de uma pessoa só 6.000 demônios. Ah, irmão, não fala sobre isso. Existem pessoas que não gostam que se fale em demônio, mas Jesus falou sobre os demônios. Existem pessoas que não gostam que fale sobre o diabo, mas Jesus falou a verdade sobre o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor expulsava os demônios, limpava a casa
E ele dizia para os seus discípulos: o Espírito Santo eu vou enviar, e ele vai habitar dentro de você. E o Senhor faz essa obra dentro de nós, Ele começa lá dentro. E a palavra, ela é a espada do Espírito, que vai até um lugar que a Bíblia chama de divisão da alma e do Espírito. Tem um lugar que nem você nem eu sabe aonde é, mas Deus sabe. Está dentro de você e dentro de mim. Que lugar é esse? Que é a divisão da alma e do espírito. A palavra é uma espada de 2 gumes que corta. Ela vem para salvar, mas se você não aceitá-la, ela te condena. Ela salva e ela condena. Ela corta dos 2 lados. E ele vai lá na divisão da alma e do espírito com a sua palavra, e a Bíblia diz no livro de Hebreus que esta palavra ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E um dia Deus chegou na vida de um homem chamado Simão. Bar-Jonas, porque ele era filho de Jonas. E o irmão dele, que é André, já tinha passado com Jesus, porque ele estava lá com João Batista, e João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses 2 discípulos, André, irmão de Pedro, e o outro discípulo, deixaram João Batista e seguiram a Jesus. Jesus percebeu que eles estavam seguindo e perguntou para eles assim: o que vocês querem? E eles disseram: mestre, aonde o senhor mora? E Jesus disse: vem. E levou eles para a casa dele e mostrou: eu moro aqui, aqui é a minha residência. E aí, o irmão de Pedro, o irmão de Simão, levou ele até Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus olhou para ele e Jesus disse assim: você é Simão, mas você não vai mais ser chamado Simão. O teu nome será Cefas, ou o teu nome será Pedro, no grego, Cefas no aramaico. Pedro, que quer dizer pedra, rocha. Quando o Senhor começa a fazer uma obra na vida deste homem, que era um homem, segundo as Sagradas Escrituras, indouto, sem letras, está escrito na Bíblia, era filho de um homem simples, era um pescador. Ele era casado, tinha uma esposa. A sua casa ficava em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele morava num lugar bonito, e era um pescador. Mas o Senhor inicia uma obra dentro dele, e eu queria que você visse isso, numa reflexão, para você entender aonde Deus vai levar esse homem, o que Deus faz com esse homem. E é o que Deus quer fazer com você. A primeira coisa que Jesus faz, Ele diz: você vai chamar pedra, porque o Senhor está dizendo para ele, que queria dar um nome que designasse na vida dele firmeza. Firmeza é uma qualidade daquele que tem constância, daquele que tem estabilidade. Se você não tem constância, se você não tem estabilidade, se você não tem firmeza, quando você se encontra com Jesus, a primeira coisa que Ele vai fazer na sua vida: você é Simão, não é? Mas você não vai ser mais Simão, não. Agora você vai ser o meu seguidor. E você vai ter que ser firme. Você tem que ser constante. E a Bíblia, em vários textos, ela nos ensina que aquele que permanecer até o fim. A Bíblia nos ensina que tem uma carreira proposta para nós, e que nós temos que correr esta carreira. Paulo diz que ele prosseguia para um alvo. Quando você se encontra com o Senhor, como Ele fez na vida de Pedro, Ele já está dizendo: você é Simão, mas agora você vai chamar Cefas. E o interessante é que eu estava lendo alguns versículos na palavra de Deus, e mesmo depois do Senhor dizer isso para ele, em alguns instantes da vida dele, ele se sentia fraco, vacilante. Tinha lá uma fraqueza porque ele era um ser humano, e ele vacilava um pouco.
essa fotografia, ela aparece conosco, né? Ela aparece comigo e com você. E quando ele vacilava, porque ele passou junto com Jesus 3 anos e meio, numa escola, ele está iniciando a sua caminhada com Jesus agora. Quando o Senhor diz para ele, ó, o seu nome agora vai ser mudado. Quando ele estava vacilante, lá nos textos bíblicos, interessante, Jesus não chama ele de Pedro, Jesus chama ele de Simão. E o Senhor coloca o nome Simão antes de Cefas, ou antes de Pedro, que é o nome que Jesus disse que ele seria chamado. E aí você olha nos textos bíblicos, e tem um momento que o Senhor está olhando para ele e diz assim, Simão, Simão. Ele não disse assim, pedra, pedra. Ele não disse, você está firme, continua firme. Não, ele disse, Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar com você. Pedro levou um susto. Jesus está me chamando de Simão, mas ele teria que me chamar de Cefas, de pedra, de rocha. Ele disse que esse seria o meu nome, mas está me chamando de Simão. Ele já começou a entender a linguagem do Senhor. Sabe que tem momentos que Deus chega diante de você e Ele começa a falar com você e você se sente realmente que Ele está dizendo assim, ó, você está vacilando, você está fraquinho. E o diabo pediu para cirandar com você, mas Jesus disse, mas eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça, isso é, tua fé não perca força aos poucos, porque às vezes parece que você é um gigante na fé, mas dependendo da circunstância, a fé vai perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força, mas Jesus rogou por Pedro, Jesus não proibiu Satanás de cirandar com ele, Jesus não disse que não ia permitir, Jesus permitiu que ele passasse pela prova, mas orou por ele, para que a fé dele não desfalecesse. Você lembra quando Pedro estava no jardim com Jesus? Jesus está chamando ele de Simão, 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 você não pode orar comigo nenhuma hora? Você é o Simão, o filho de Jonas. E Jesus está dizendo para você essa noite que o seu nome não é Simão, o seu nome é pedra. Ele vê você como uma rocha, como alguém que está firme nele. E você diz, como diz o Salmo, ele plantou os meus pés numa rocha. Mas às vezes você nem percebeu, o dia inteiro passou e você nem orou. Nossa, já terminou o dia, eu nem lembrei que Deus está no céu, nem lembrei de orar. Mas a Bíblia diz para mim e para você que nós temos que orar sem cessar. 24 horas por dia, ligados no trono, ligadinhos. Porque por um segundo que você desliga, é como um veículo, um carro no meio do trânsito. Por um segundo, se você está em alta velocidade, numa estrada, por segundos, não tem mais tempo de você corrigir. E às vezes o Senhor precisa chegar para você e dizer, Simão, Simão, se você pensa que você vai conseguir sobreviver sem uma vida de oração, você vai ter uma triste experiência. Aí, Pedro, de posse desse nome que Deus lhe deu, ele começa a ter as suas experiências. Segundo a palavra de Deus, Paulo diz que Pedro levava a sua esposa nas viagens. Ele tinha uma esposa que acompanhava ele. E ele tinha uma sogra que ficava lá na sua casa. Um dia eles chegaram, Jesus chegou na casa dele, e a sogra dele estava com febre, ardendo em febre. Aí Pedro olhou assim, e ele viu, Jesus chegou lá, pegou a mulher pela mão, a febre passou na hora. Sabe que existem pessoas que estão com a Bíblia na mão, cantando corinho nas igrejas, não sei quantos anos de crente, e não acreditam nem que Jesus cura a febre? Não oram nem por dor de dente. É triste, irmãos.
Outro dia tinha um irmão me dando um testemunho, e ele disse que o filho dele estava muito ruim, deitado na cama. E a esposa dele, apavorada, desesperada, vamos sair, vamos para o pronto-socorro, e vai num desespero. E ele também pega e vamos para o pronto-socorro. Quando ele foi no pronto-socorro, o Espírito Santo falou para ele assim: você não vai orar? Escuta, você vive uma vida cristã abundante ou não vive? É mais fácil tomar uma Novalgina, que a febre já vai embora. Você não vai orar? O Espírito Santo perguntou para ele. Aí ele disse assim: minha esposa, vamos orar. Ele levou um susto, porque ele orou pelo menino. Quando ele pôs as mãos, Jesus curou na hora. Se você não tira, meu irmão, essa sua fé do bolso, e começa a colocar a sua mão e orar, você não vai ver os milagres passarem pelas suas mãos nunca, nunca. E a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É um milagre simples, Jesus curar a febre da sogra de Pedro, mas eu acredito que aquilo marcou, ficou na mente dele. Se o Senhor cura, se o Senhor tem esse poder, e aí ele começou a assistir os milagres que Jesus fazia. Sabe que quando você vai para a palavra e começa a ler os evangelhos e ver os milagres que Jesus fazia, você está indo numa viagem com os discípulos para ter a mesma fé que eles tiveram. Se você não olhar para os milagres e para as atuações de Jesus, ficar só assistindo filme e novela, a tua fé vai para o buraco, meu amigo, minha amiga, vai para o buraco. Eu estou usando uma expressão bem nossa, bem rotineira, corriqueira, e não me falta ética, porque eu posso até falar um pouco mais bonito aqui, mas eu quero que você entenda e compreenda o que é que Deus está falando comigo e com você, porque isso é a palavra de Deus. Mas Pedro, ele começou a ter experiências gloriosas, e um dia, ele estava no barco com os discípulos, e Jesus vem andando lá em cima sobre as águas, e eles olharam, e a Bíblia nos diz, que eles ficaram tão assustados com aquilo, que eles começaram a gritar. Entenda, meu irmão, minha irmã, eles não começaram a falar assim: nossa, quem será? Quem será? Não, eles começaram a gritar, em alta voz, com medo, gritando: é um fantasma, e sabiam o que fazer, ou pula do barco, cai no mar e morre, ou fica no barco e se agarraram, não sei o que aconteceu, mas quando Jesus bradou de lá, disse assim: não temais, sou eu. A primeira reação de Simão, que Jesus disse que ele teria que ser pedra: Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E ele ouviu a palavra que eu estava dizendo para você agora. A palavra soou e disse assim: vem. Quando você ouve a palavra de Jesus, você vai, e você vai ter experiências que você nunca teve. Quando Jesus disse vem, Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Pare assim na beira de uma piscina, na beira de um rio, na beira de uma lagoa, e comece a refletir um pouquinho sobre esse milagre. Tente sair andando assim sobre as águas para ver se você consegue. Pensa um pouco. Pedro andou sobre o mar, sobre as águas. Você tem que acreditar nisso. Porque para você passar pela vida que nós passamos, pelas dificuldades e as provações que existem e que virão no mundo de hoje, você precisa acreditar nisso. E ele, andando, de repente começou um vento muito forte, e ele deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento, e a palavra de Deus nos diz que ele afundou, e ele clamou a Jesus, e Jesus estendeu as mãos e disse: por que duvidaste? O que o Senhor estava ensinando para Pedro, para mim e para você? Que nós vamos viver circunstâncias onde você vai ver o milagre de Deus, mas a dúvida vai estar sempre batendo na sua porta e querendo entrar. Mas o Senhor diz: não duvide, não duvide, não duvide, crê somente, creia somente, creia somente. Você foi chamado para viver não por vista,
mas pela fé. Não olhe para o vento, olhe para Jesus. Só para Jesus. Você vai caminhando e você vê Pedro, que é alguém que de repente está confessando. No instante em que Jesus se volta para os discípulos, ele diz assim: o que os homens estão dizendo sobre mim? Jesus está apanhando eles numa hora e numa situação em que eles não esperavam. Jesus faz isso também com você. Chega um momento que naquela curva tão costumeira da sua vida, que você sempre faz, você está tão acostumado, o Senhor Jesus chega e pergunta: o que estão dizendo sobre mim? Estão dizendo que o Senhor é João Batista, que o Senhor é profeta, que o Senhor é Jeremias, que ressuscitou. Aí de repente levanta o Cefas, diz: tu és o ungido de Deus, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A expressão sai da boca dele de uma forma gloriosa. E Jesus logo esclareceu, dizendo assim: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus, foi Deus que te revelou. Essa palavra que você está dizendo é uma revelação. Eu dizia no início para os irmãos que a palavra é poderosa e ela libera a revelação. Ela libera a graça, ela libera o poder. Se você quiser a revelação de Deus, é necessário que a palavra venha, e aí a revelação vem. Se você quer a graça de Deus, é necessário que a palavra venha, aí a graça é liberada. Se você quer o poder de Deus, é preciso que a palavra venha, e quando a palavra vem, o poder de Deus é liberado, e é assim que Deus age dentro de mim e dentro de você. Deus nos confronta através da palavra, e esta palavra vai dentro de nós, e Ele nos muda, Ele nos transforma. Ele está fazendo uma obra gloriosa na vida deste homem, que é Cefas, e ele agora está tendo esta experiência, e no momento, ele tem uma experiência, que eu acho impressionante, porque ele começou a ouvir algumas coisas, e algumas histórias, e ele começou a usar o raciocínio. É o que todos nós fazemos. Nós ouvimos alguma coisa sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a igreja, sobre pastor, e aquilo, e começamos a usar, achar que nós vamos usar a cuca. Eu já estou entendendo que nem Nicodemos viu Jesus fazendo muitos milagres, e ele chegou para Jesus e disse: Jesus, o Senhor só pode ser de Deus. Porque para fazer esses milagres que o Senhor está fazendo, só se for de Deus. Jesus disse para ele assim: Nicodemos, você é professor de teologia, você acha que está entendendo, mas você não está entendendo nada. Você tem que nascer de novo. Aí ele achou que ele tinha, Jesus estava falando de novo nascimento e ele estava entendendo reencarnação. Ele achou que ele tinha que voltar no ventre da mãe para depois nascer. Mas como, Jesus? Jesus explicou: olha, é o vento que sopra para onde quer, você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Tem que nascer da água e nascer do Espírito, disse Jesus. E Simão começou a usar a cabeça, e aí ele chega para Jesus, de repente diz assim: Jesus, eu estou ouvindo o Senhor falar algumas coisas aí, algumas conversas, e o Senhor está dizendo que o Senhor vai para Jerusalém, que o Senhor vai sofrer, que o Senhor vai morrer. Olha Pedro, usando a inteligência. Eu não sei se alguém falou alguma coisa para ele. Eu até acredito que Judas chamou Pedro, porque Judas era um instrumento do inimigo, né? E como a mente de Pedro estava ligada em Jesus, e o diabo queria colocar alguma coisa lá dentro, e não conseguia, talvez Satanás usou essa estratégia, não sei, eu posso pensar. Judas chama Pedro e diz assim: Pedro, vem cá, Jesus está falando que ele vai morrer, mas se ele é o Filho de Deus, ele não pode morrer. Aí Pedro ouviu aquilo e ficou com aquilo dentro da mente, e nem percebeu que aquele pensamento era de Satanás. E ele vai e procura Jesus e começa a falar com Jesus: Jesus, o Senhor é o Filho de Deus, não pode te acontecer isso. Sabe o que Jesus disse para ele? Você sabe? Você sabe. Jesus olha para ele e diz assim:
para trás de mim, Satanás. Jesus não chamou ele de Cefas, nem chamou ele de pedra, e nem estava falando com ele. Jesus agora não estava falando com Pedro, Jesus estava falando com Satanás. Mas não quer dizer que o diabo estava dentro de Pedro, não. Mas significa que o diabo conseguiu colocar um pensamento na mente dele que não era de Deus. Quantas vezes você está com pensamentos na sua cabeça que não foi Deus que colocou? É preciso buscar muito ao Senhor, receber muita ministração da palavra com poder, para que a tua mente esteja limpa. Porque nas televisões só existe poluição, no mundo de hoje só existe poluição, nas conversas e nos assuntos é só poluição, e muitos querem até ensinar para você a Bíblia, e não entendem nada de Bíblia. Mas às vezes Satanás, o diabo, ele toma pessoas que se aproximam de você, e estas pessoas começam a trazer conceitos, pensamentos, ensinamentos ligados à Bíblia, que são heresias. E como você não lê a Bíblia, você nem percebe e começa a concordar. Acho que é verdade. Que nem os discípulos que começaram a murmurar no momento que a mulher chegou, quebrou um perfume e jogou nos pés de Jesus. Eles começaram a dizer: não é assim que se faz a obra de Deus. Tem que pegar esse perfume, vender e dar oferta na igreja. Mas começaram a murmurar que a mulher estava errada. E Judas estava interessado nisso, porque ele era o tesoureiro e ele roubava o dinheiro. E ele foi um dos que fomentou essa situação, mas de repente o Senhor Jesus percebeu, e ele se levanta na palavra e ele diz: esta mulher, o que ela está fazendo, eu recebo agora. Quem somos nós para murmurar contra alguém que está fazendo algo para Deus? Se ele está fazendo para Deus, só Deus pode aceitar ou rejeitar. Eu tenho que ter muito cuidado com o meu raciocínio, com os meus pensamentos. Quantas pessoas hoje abrem a sua boca para falar mal de fulano de tal, do outro, e começa a dizer: esse milagre é do diabo, esse pastor não é de Deus. Diante dos céus, diante dos anjos, pronunciando palavras, pensamentos que estão na sua cabeça. Jesus, essa noite, ele está dizendo assim: para trás de mim, Satanás. Porque os pensamentos que são de Deus, mas os que não são, eles vieram de uma outra localidade. E a Bíblia nos esclarece que existe um império das trevas, aonde milhões de demônios se subordinam ao príncipe das trevas, porque Jesus disse: ele é o príncipe desse mundo, ele vem vindo aí, ele não tem nada em mim. Que nós possamos dizer essa noite: o diabo não tem nada em mim. Pensamentos que não são de Deus, e que ele quer colocar na nossa mente, em nome de Jesus, ele não tem nada em mim. Mas nós só conseguimos isso através da palavra, da leitura da palavra, da oração, vida de oração, de consagração. Muitos pensam que podem viver só cantando, não oram e não leem a Bíblia. Esses na batalha são muito fáceis para ser derrotado pelo inimigo. E às vezes, sabe o que o inimigo faz? Ele deixa lá, nem vai atrás, porque ele já sabe que isso aí está perdido mesmo. Que ele vai indo assim até o final, e daqui a pouco ele cai numa coisa terrível, e aí ele... Só a misericórdia de Deus. Alguém que às vezes chega e entra com uma intercessão e começa a orar, entra numa batalha espiritual, mães que oram por filhos, pais que oram por filhos, irmãs que se consagram e jejuam, intercedem, entram numa batalha espiritual, e muitas vezes algumas pessoas só não caem por causa disso. E Jesus explicou: olha, quando eu chego na vida de alguém, e a casa está limpa, varrida e adornada, é necessário que o Espírito Santo venha e habite dentro. Porque senão, Jesus explicou, os espíritos que saíram, eles vão e buscam e voltam, traz mais, e o estado da pessoa se torna 7 vezes pior do que o que ele era. Isso é Bíblia, isso está na Bíblia.
Pedro, ele estava reprovando Jesus. E agora ele tem esta experiência, e ele ficou pensando sobre isso. Olha Deus fazendo, olha o processo de Deus dentro de Cefas, dentro de Pedro. Eu sei que Deus tem poder através dessa palavra, de falar de um jeito com uma pessoa e de outra maneira com outra pessoa, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela vai de acordo com as necessidades que cada um de nós temos. E aí o Senhor permite que Pedro assista à ressurreição da filha de Jairo. Ressuscitar um morto? Será que é possível isso? Já tem muitos crentes que estão na igreja. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Você acredita no Espírito Santo? Espírito Santo, o Espírito Santo é maravilha. Às vezes você encontra com um bêbado e ele fala assim, Jesus está na minha vida, eu amo Jesus, Jesus é tudo que eu quero. E a pinga também, né? E aí, acreditar que Jesus pode ressuscitar um morto? Mas isso foi só lá na época de Lázaro. Foi só na época que Jesus estava sobre a terra. Você sabia que nesses dias que nós vivemos hoje, não foi só uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, foram muito mais pessoas mortas que Jesus ressuscitou? Ressuscitou mesmo. De repente, se você estiver diante de um caixão e Jesus ressuscitar alguém, você vai sair correndo. Ressuscitou porque alguém chegou e orou. Eu não me esqueço do testemunho do irmão João de Oliveira. João de Oliveira estava morto, e ele deu esse testemunho e eu vi pessoalmente ele testificando. E quando ele morreu, o Senhor levou ele e ele viu algumas revelações. E o pastor Colenda, que eu conheci, chegou correndo, caiu de joelhos, pegou na mão dele e disse, Jesus, não, teu servo não. A igreja precisa dele, a esposa precisa dele, olha quantos filhos ele tem. Não, Jesus. João de Oliveira dizia que ele estava entrando na presença do Senhor, milhares de anjos, Jesus estava pronto para recebê-lo, e o Senhor disse, você vai ter que voltar. Deus ainda ressuscita mortos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não acreditar que o Senhor tem poder de ressuscitar um morto, como é que você vai crer que Ele é maior do que a morte? Se você não acreditar que Ele é maior do que a morte, você fica com medo da morte, morrendo de medo de morrer. Mas quando você está com Jesus, você está com alguém que é maior do que a morte. Pedro teve essa experiência. Ele subiu um dia no Monte da Transfiguração, e lá ele viu Jesus, não da maneira que ele estava. Jesus se transfigurou, vestes resplandecentes, e Pedro ficou olhando aquilo, e ele logo começou a falar. Ele disse, Senhor, isso aqui é demais, vamos fazer 3 tendas, 3 cabanas, e vamos ficar por aqui. Ele desceu do monte, mas eu entendo que ele nunca se esqueceu dessa revelação que ele teve. Nunca. Tem alguma coisa na sua vida que você se lembra e que você nunca se esqueceu e que você continua se lembrando e que você vai se lembrar até o fim da sua vida? Algo grande que Deus fez? Se não tem, se prepara, porque Deus quer fazer. O processo que ele começou na vida de Simão, ele já começou na sua. E ele que transformou Simão em Pedro, ele quer transformar você em uma rocha. E ele está operando, ele está fazendo esse processo que iniciou. E para onde Deus te leva? Pedro um dia estava com o Senhor, entraram em Cafarnaum. As coisas da vida, normais da vida. Os homens chegaram e disseram assim, ô Pedro, todo mundo paga imposto. E Jesus, o teu mestre, não vai pagar imposto? Pedro ficou quietinho, foi lá, chamou Jesus. Disse, Jesus, os homens estão falando aí que o Senhor...
Jesus deu uma justificativa gloriosa, sábia para ele, mas Jesus disse assim: tá bom, Pedro, faz o seguinte, você vai pegar, você é pescador, você vai até lá, onde tem a água, você sabe onde é lá, vai lá, pega um peixe, primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, porque lá dentro da boca desse peixe, o que vai ter lá? Vai ter uma moeda, dinheiro, dentro da boca do peixe, mas seria dentro do primeiro peixe que ele pegasse. Você imagina Pedro caminhando em direção à água, com essa palavra de Jesus. Enquanto ele está indo, ele está pensando assim: bom, eu vou chegar lá e vou ter que fazer como Jesus mandou, tem que obedecer a palavra. E será que eu vou conseguir pegar um peixe? Será que nesse lugar dá peixe? Quanto tempo eu vou ficar lá como pescador? Sabe que às vezes você vai pescar e o negócio não dá, né? Será que eu vou ter que ficar lá 1 hora, 2 horas? Mas eu vou ficar lá. E se chegar de noite, escurecer e eu não pegar peixe? Aí à noite que é pior, não pega, mas eu vou ficar lá, vou ficar, nem que for para ficar a noite inteira. Mas esse peixe vai aparecer, porque a moeda tem que estar lá dentro, porque Jesus é Jesus, né? Você é assim. Você é assim. Você só vai viver o milagre se você obedecer aquilo que Jesus está mandando. Você pegou o peixe, está na mão, e agora? Será que tem lá dentro, ou será que não tem? Deus vai permitir você passar por isso. O processo que Ele está atuando dentro de você, o processo da salvação, é algo misterioso, é algo do céu, não é da terra. E Deus permite você passar por isso, porque você vai ter que ter essa experiência. Você está com o peixe na mão, você vai abrindo a boca achando que não vai ter, de repente. Mas se Deus mandou você lá, e você pegou o peixe, mesmo que você tenha uma fé pequenininha, e você vai abrindo a boca achando que não vai ter, mais a moeda vai estar lá, e ela vai aparecer, e você vai glorificar. É assim que o milagre acontece. Olha como Deus está atuando dentro da vida dele. Você tem uma semana para você obedecer ao Senhor. As águas estarão por aí. Você vai ter que pegar o peixe, para você ver o milagre da moeda dentro da boca do peixe, sem pensar que no meio de tantos peixes, justo esse peixe foi lá e comeu uma moeda. Mas como é que esse peixe foi lá e achou essa moeda e deixou a moeda na boca? Numa grande batalha no Antigo Testamento, um homem disse assim: eu vou pegar o meu arco e vou esticar uma flecha e vou jogar, acerte em quem acertar. Sabe em quem a flecha acertou? No meio de um lugarzinho da armadura. Era o único lugar que podia entrar a flecha e matar, e acertou a pessoa que Deus queria matar. Deus mata quando Ele quer. E alguém joga a flecha sem saber para onde vai, e Deus leva a flecha onde precisa ir, porque Deus é Deus. Ele põe a moeda dentro da boca do peixe. E esta experiência que Pedro teve, ele tinha isso como um dos milagres que Deus atuava e operava na vida dele. Olha, eu vejo Pedro se aproximando do Senhor, e de repente Pedro está interessado em coisas que talvez você não esteja. Ele está interessado em assuntos que muitos crentes não estão. E ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Ele queria saber
sobre isso. Porque a vida dele agora seria obedecer o Senhor Jesus e fazer o que Jesus dizia que era certo. Você está interessado nisso? Perdão é algo que às vezes é bom receber, mas o perdão, ele foi feito para se dar. Existem pessoas que gostam de receber, mas não conseguem dar. Não têm estrutura, não estão preparados. E todos os que não estão preparados para perdoar, sofrem um grande risco, correm um grande risco. Aí o Senhor Jesus começa a explicar, e ele conta uma parábola. Ele diz que um rei foi acertar contas e diz que alguém, disseram assim, tem alguém que está devendo para o senhor aí. Aí ele fala, chama ele. Chamaram, chegou lá diante do rei, fala, quanto que você deve? Eu devo 10.000. O rei disse assim, 10.000? Pega a família dele, pega os filhos, vem, porque naquele tempo tinha alguma coisa mais ou menos assim, né? Aí aquele homem cai nos pés do rei, chora, e ele diz assim, não, pelo amor de Deus, me perdoa, qualquer hora eu consigo te pagar, me ajuda. Você entende isso, né? Aí aquele rei disse assim, está perdoado, esquece, ficou comovido, disse, você não me deve mais nada, pode ir em paz. Ele saiu em paz. Sabe o que como diz o pastor, o infeliz fez? Ele encontrou alguém que devia para ele no meio do caminho, catou no pescoço dele e disse assim, paga o que você me deve, paga o que você me deve, segurando no pescoço dele. E o rapaz que devia para ele dizia assim, tem misericórdia de mim, me ajuda, não, me perdoa, eu não tenho condição de te pagar. E ele paga, e o rapaz disse, eu não posso te pagar. Ele catou o rapaz, levou, botou ele lá na cadeia, deixou ele preso. Aí alguém viu aquilo, foi lá, chamou o rei. Sabe aquele homem que chegou aqui, que o senhor perdoou ele, as dívidas? Ele catou o outro lá e prendeu o outro e não perdoou o outro. O rei mandou chamar ele. E a coisa ficou feia. Aí Jesus disse assim, é a mesma coisa, você e Deus. Se de coração você não perdoar, também o vosso Pai não perdoa você. Por isso que Jesus ensinou você a orar, dizendo assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus, estou caminhando para o encerramento, lavou os pés dos discípulos. E aí Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, não. Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Pedro, ele vai até o Getsêmani, e ele passa com Jesus os momentos de aflição. Quando Jesus estava para ser preso, Pedro estava lá no seu temperamento, e ele sacou a espada da bainha, que ele tinha uma espada lá, eu não sei onde Pedro arrumou uma espada. Alguém mandou levar uma espada, ele levou. E ele feriu o servo do sumo sacerdote, o Malco, na orelha. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, põe a tua espada na bainha. Eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Até nos últimos instantes de convivência com Jesus, Pedro está aprendendo com o Senhor. E ele agora teria que obedecer. E a Bíblia diz que todos fugiram. E Jesus foi preso. E aí Pedro está sentado lá no átrio. E chega alguém e diz, você estava junto com ele, porque olha, o teu jeito de falar, você estava com ele. E começaram a pressionar Pedro. Pedro ficou numa situação que ele falou, eu tenho que sair fora disso. Não, eu não conheço esse Jesus, nunca ouvi falar nele. Negou o Senhor. Quando as pessoas estavam insistindo com ele, a Bíblia diz que ele, para se livrar, ele começou a praguejar. Ele disse, eu não conheço, praguejou. E aí ele tem um encontro de olhar com aquele que tudo pode. Jesus só olhou para ele. Pedro foi diferente de Judas. Judas foi se enforcar e desceu para o inferno. Pedro saiu, foi para um canto e chorou amargamente. Deus tem o perdão para esses. Esse choro na vida de Pedro era o sinal de arrependimento.
A única coisa que Deus exige é o arrependimento, é uma tristeza segundo Deus, que nos leva para um caminho transitável. Nós vamos até a cruz de Jesus. E ali nós vemos que Ele nos ama, morreu em nosso lugar, e o perdão está garantido. Deus fez uma obra na vida deste homem, e veja como Deus o levantou, no dia de Pentecoste, de 120 membros que a igreja tinha, passa a quase 3.000, porque numa pregação que ele fez, um homem indouto, sem letras, como é que Deus pode transformar uma pessoa assim? E ele tinha tanta ousadia, que um dia ele ia indo para o templo para orar, e tinha um coxo de nascença, que todos os dias eles punham na porta, para ele receber esmolas. Quando o homem pediu uma esmola, ele disse assim: olha para mim, eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro aqui para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem que era de nascença, um aleijado, levantou e saiu pulando, e glorificando a Deus. Deus está transformando você, Ele está te levantando. Você só está vivo nessa terra para fazer alguma coisa para Deus. Quando o Senhor começou a chamar os seus discípulos, Pedro, André seu irmão, Tiago de Zebedeu, Filipe, Tomé, João, Tiago de Alfeu, Bartolomeu, Mateus, dentre os que ele chamava, você ouve Jesus dizendo assim: venha após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E nesse texto o Senhor está deixando muito claro, que os que estão vivos nessa terra, que tiveram um encontro com Jesus, e não estão preocupados e trabalhando a fim de levarem outros até Jesus, estão em falha na obra de Deus. Estão em falha na obra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E as condições para que todos possam fazer isso, o Senhor deixou, Ele legou. Ele disse: todos os que acreditarem, e que me encontrarem, e que crerem no meu nome, eu estou convosco todos os dias, e eu dou poder para vocês. Você vai pôr as mãos sobre os enfermos, se for preciso, e eles serão curados. E se demônios aparecerem, você vai expulsar os demônios, e eles sairão. E falarão novas línguas. E se acontecer de beber alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal algum, não tenha medo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pedro, o homem que Deus levantou, um dia estava no templo, entrou um mentiroso, depois uma mentirosa, Ananias e Safira. Toda a igreja estava reunida, e ele, na autoridade de Deus, ele disse: olha, você não mentiu para o homem, para mim, você mentiu para Deus. E por isso Deus tem uma sentença para você. O homem caiu morto. Quando entrou a mulher e confirmou a mesma mentira, Pedro, na autoridade de Deus, ele disse: olha aí os pés daqueles que levaram teu marido e já estão levando você. A mulher caiu morta. Assim foi o princípio da igreja, com uma grande ousadia, com um grande poder de Deus. E um homem simples, um pescador, que Deus entrou na vida dele para mudá-lo, para transformá-lo. E o poder era tanto, que quando ele passava pela rua, as pessoas corriam e colocavam os enfermos nas camilhas, na beirada da rua, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. E quando a sombra passava sobre eles, eles eram curados. Porque Pedro só era um instrumento. O sol que fazia a sombra era o próprio Jesus Cristo. E quando o sol batia nele, a sombra passava, eles eram curados. Ele estava preso por causa dos milagres. E um dia, na prisão, o anjo chega lá e disse: vem, Pedro, olha o que Deus tem para você. Pode acontecer o que for. Quando Deus dá ordem para o anjo te pega pela mão e te conduz. Os anjos trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Você já ouviu falar sobre Dorcas?
uma serva de Deus, fiel. Morreu. Todo mundo chorando na beira da cama dela, triste, porque ela era muito amada. Você já leu isso na Bíblia? Só restava chorar pela nossa irmã tão amada, mas que morreu. Mas Deus já tinha um plano. Deus tinha um homem que um dia ele se encontrou com ele e ele disse: você não vai me chamar mais Simão, seu nome vai ser Pedra. Eu não quero você inconstante, eu não quero você com instabilidade, eu quero você firme naquilo que eu tenho como propósito para a sua vida. Deus já tinha um plano. Ele começou uma obra na vida deste homem. Ele passou por fases, por momentos difíceis. Esse homem, Deus leva lá. E quando ele chega lá, não existe problema, irmãos. Não existe problemas. Aquela mulher que fazia tantas roupas, que as mulheres pegavam as roupas e estavam chorando, olha, foi ela que fez, foi ela que fez. Esse foi o dia que ela levantou da morte e começou a andar de novo e começou a costurar de novo. Você está entendendo o que Deus está falando com você essa noite? Deus está confrontando a sua vida e o seu coração, e está dizendo assim: olha, desperta, porque eu sou Deus. O Deus de Pedro é o seu Deus. O Deus de Pedro, de Cefas, é o teu Deus. A mesma obra que Deus fez na vida de Pedro é a que Ele está fazendo na sua. Acelera, caminha. Eu quero encerrar essa mensagem. E nesse momento que o coral vai cantar um hino, eu quero que você lembre-se que Deus levantou Pedro para ser um pescador de homens. E aí eu quero ver o que você vai conseguir pescar aqui essa noite, no nosso meio. É o momento das pessoas virem aqui para frente para receber oração. E aqueles que querem aceitar esse Jesus como seu Salvador, e querem entregar a sua vida para esse Cristo poderoso, querem a solução dos seus problemas, é só vir receber uma oração. E você pode trazer as pessoas. Pode falar. Fique em pé. O Senhor Jesus está com você. Ele quer usar a sua vida. Eu farei de vocês pescadores de homens. Vai convidar alguém. Chama alguém para aceitar Jesus. Abraça alguém aí. Não fica olhando para mim, não. Tem alguém do seu lado? Traz aqui. Oh Deus. Jesus, Tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás vivo e no meio de nós. Se você é grato a Deus pelo que Ele tem feito, a única coisa que Deus exige de você, ganhe vidas para Ele. Deixa o milagre passar pela sua mão, faz aí alguma coisa. Tem ninguém? Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quer fazer uma aliança com Jesus essa noite? Quer se transformar de um Simão em um Pedro? Oh
Deus. Amém? Eu ainda espero mais um pouquinho. Se você entendeu o que eu estou dizendo. Não sou eu que tenho que falar, é você. Jesus, bendito seja o teu nome. Glória a ti, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós não viemos aqui esta noite para brincar de igreja. Não viemos aqui simplesmente para uma reunião social. Viemos aqui com muita seriedade para nos colocar diante de um Deus Todo-Poderoso, com o qual nós fizemos uma aliança. E assumimos diante dele uma responsabilidade de fazer a vontade dele, só a vontade dele, e nada mais. Para nós encerrarmos, eu abro a oportunidade para você, se você quiser. Os pastores estão aqui. E você quer renovar o teu propósito com Deus e dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso ser um militante. Eu tenho que ser um Pedro e não um Simão puramente. Eu quero que o Senhor complete a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida. E eu quero ser útil para o teu reino nessa terra. Venha aqui à frente para receber a oração. É sempre um passo de fé. E quando você faz isso, Deus se responsabiliza. É entre você e Deus. Se você fosse um pescador e o Senhor estivesse passando pela beira do mar, será que Ele poderia te escolher? Teu coração estaria como o coração de Pedro, pronto para seguir aquele que o chamaria? O desejo do Senhor era fazê-los pescadores, mas de homens. Passam-se anos, e eu estou há 1 ano servindo ao Senhor. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Nenhuma. Você vai morrer logo, viu? Você vai morrer logo. Nessa terra nós temos que ser úteis. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça. Esse é o fruto que nós temos que dar.
Todas as vezes que nós fizermos trabalhos aqui na igreja, nós vamos fazer muitos trabalhos musicais, você tem que acreditar nisso. Quando nós dermos um convite na sua mão, você tem que trazer as pessoas. Você é um Cefas, que Deus quer transformar num Pedro. Você tem que trazer as pessoas. Ou nós vamos lá, sair pelos valados, pelas campinas. Vamos orar, pastores? Moisés, pastores, nós vamos orar. Essa hora é uma hora preciosa, é a hora que Deus atua nos corações. Deus levanta pessoas. Olha, irmãos, nós temos missionários fora, e às vezes é mais fácil você pegar a sua oferta e dar uma oferta para sustentar um missionário. Mas se Jesus chegar e disser para você: olha, eu não quero mais tua oferta não, agora eu quero você. Não quero mais tua oferta, agora eu quero sua vida. Está disposto a dar? Ô Cefas! Jesus vai dizer: Simão, Simão. Que Jesus possa dizer para mim e para você essa noite: Pedro. E não chegue para nós dizendo: Simão, Simão. Vamos orar? Pai querido, aqui estão os teus filhos, Senhor, que vieram até aqui à frente, Senhor. Tu conheces, Senhor Jesus, a necessidade de cada um, Senhor. Aquilo que estão na alma de cada um deles, Senhor. Nós te pedimos, Pai querido, um renovo, Senhor, espiritual sobre a vida deles, Pai. Que eles possam sair daqui, Senhor, com mais fé, Senhor Jesus bendito, que possa sair daqui com mais virtude, Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor, e os seus familiares aqui representados. Ó Jesus amado, que eles possam, Senhor Jesus bendito, ser fortalecidos por Ti. Muitos têm problemas nos seus lares, na família, Senhor. Outros têm algumas feridas na alma, Senhor. Tecas tu te bicandeas. Entra com teu bálsamo, Senhor, em cada um deles, Senhor. Curando as feridas, Senhor Jesus amado. Que porventura esteja na sua alma, Senhor. Que cada um deles possam se alegrar cada vez mais na tua presença, Senhor. Que amanhã será um novo dia para cada um deles. Ó Jesus amado, pois Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és aquele que caminha conosco, Senhor. Muitas vezes nós não estamos em paz, mas estamos com a paz, porque é o Senhor que é a nossa paz, Senhor. Jesus amado, abençoa cada um deles, Senhor. Leva eles agora em paz até os seus lares. Guarda, Senhor, proteja, Senhor Jesus. Que eles possam sempre, Senhor, recorrer a da Tua misericórdia. No nome de Jesus, Pai querido, nós te pedimos e te agradecemos. Glória a Jesus.